Boa noite, gente. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula da semana 4. Essa aula é a última aula que a gente vai ter no RDE. E aí, o assunto que eu tinha preparado para essa semana era o método das substituições trigonométricas. E também eu tinha preparado material para trabalhar com frações parciais, que é um segundo método avançado de como resolver a integração. Eu resolvi tirar essa parte da nossa aula, porque eu acho que a quantidade de material já é bastante grande, e as atividades também são tentei dosar, mas assim, como o conteúdo é bastante, não tem como a gente fugir muito dessa quantidade que a gente tem trabalhado. E então eu optei por não trabalhar esse outro material. Eu vou deixar disponível para vocês, para quem quiser estudar, tiver curiosidade e para frente, se aparecer alguma situação que precise, vocês têm com algum recurso aqui visitar, aqui estudar para poder solucionar. Então, na aula de hoje, a gente vai tratar então a substituição trigonométrica e essa vai ser a nossa última aula de cálculo 1, certo? Então, a método da substituição trigonométrica, como o próprio nome diz, ele propõe uma substituição, como se fosse um método da substituição, só que ele utiliza para essas substituições as funções trigonométricas. Então, a gente pode interpretar isso da seguinte maneira, né? Vão aparecer nas funções dentro das integrais funções que tenham carinhas assim com raízes e que essas raízes não estão tabeladas. Então, algumas aparecem na tabela, algumas funções que têm raízes, e existe outras estruturas que não aparecem. Então, é para as estruturas que não aparecem na tabela que vocês vão utilizar o método de substituição trigonométrica. Então, olha só, as identidades seno quadrado mais cosseno quadrado igual a 1, essa é a identidade fundamental da trigonometria, e há uma identidade que é análoga, que é tangente quadrado mais 1 igual a secante quadrado mais 1, permitem, após a mudança de variável adequada, que as expressões como raiz de a quadrado menos x quadrado, raiz de a quadrado mais x quadrado e x quadrado menos a quadrado, com a sendo um número positivo, sejam escritas sem radicais. Então, a função dessa substituição trigonométrica é a partir dessas identidades aqui, ou outra, eu vou mostrar duas maneiras de como chegar nas relações que a gente vai utilizar, né? Por meio, a gente acaba por meio dessas identidades, então, ou de uma outra maneira, mais geométrica, a gente consegue substituir esses radicais, reestruturar esses radicais de maneira que a raiz ou seja eliminada, ou a gente consiga reescrever ela de uma maneira que seja integrável, de uma maneira que a gente consiga trabalhar a integral e chegar numa solução para ela. Bom, a gente vai ver cada caso desses separados. Então, a gente vai ver o caso 1, que se enquadra essa situação aqui, o caso 2, que se enquadra essa segunda situação, e o caso 3 para essa terceira situação. E um exemplo de cada um para a gente ver como que funciona. No caso 1, a gente interpreta a seguinte situação, né? A gente cria, na verdade, aquelas raízes a partir dessa situação, essa situação geométrica, né? Eu tenho um ângulo θ, tenho um cateto oposto a esse ângulo, que a gente chama de x, e tem uma hipotenusa que a gente está chamando de A. Quando a gente aplica o teorema de Pitágoras nesse triângulo, o que a gente vai ficar? A gente vai ficar com o quadrado da hipotenusa igual o cateto x ao quadrado mais o cateto adjacente ao ângulo ao quadrado. Então, é a fórmula de Pitágoras aplicado no triângulo retângulo, né?
E aí a gente fica assim, então substituindo o A, que é a hipotenusa, e o X, que é o cateto oposto, a gente fica com essa fórmula. Então, quem é o cateto adjacente? Quem seria o cateto adjacente em função de X e em função de A? Esse cateto vai ser, é só isolar ele na nossa operação. Então, vai ser o A ao quadrado, esse X aqui passou para junto do A ao quadrado, então ele vem negativo, e esse quadrado foi para junto desses elementos no formato de raiz, né? E aí a gente chega que o cateto adjacente, ele é representado pelo A quadrado menos X quadrado. Então, esse triângulo, a gente pode ter essas três medidas para ele. Como ele é um triângulo retângulo, a gente pode estudar as relações trigonométricas, que são o seno, o cosseno, a tangente, estudar essas relações trigonométricas a partir dessas medidas. E fazendo isso, o que vai acontecer? A gente chega no nosso primeiro caso, que é o caso em que a gente escreve essas relações trigonométricas com o seno, usando o seno do ângulo, onde o seno do ângulo ele vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, vem lá da fórmula do seno mesmo, né? Então, o seno do x sempre vai ser o cateto oposto pela hipotenusa, né? Então, a fórmula do seno é cateto oposto pela hipotenusa. No caso aqui, o cateto oposto é o x e a hipotenusa é o a, e a gente tem essa fórmula para o seno do ângulo. O cosseno vai ser quem? O cateto adjacente que a gente tinha encontrado pela hipotenusa. Então, essa vai ser a relação para o cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa do triângulo retângulo, tá? E aí, a gente consegue isolar quem é o x e quem representa essa raiz em termos do seno e do cosseno do ângulo. Então, se a gente pegar aqui e isolar esse x nessa expressão e isolar isolar o x na função, isolar esse numerador inteiro aqui, que é essa raiz inteira, a gente vai ter uma expressão tanto para o x quanto para essa raiz. E aí, a ideia é o seguinte, é usar essas substituições para representar, para substituir, na verdade, elas quando elas aparecerem dentro de integrais. Então, olha, aqui está o seno de, a fórmula anterior, né? Seno de θ é igual a x sobre a. Então, significa que o x, então, multiplicando cruzado aqui, né? Quando não tem nada embaixo é 1. Quando multiplica cruzado, fica que x é igual a seno de θ. Mesma coisa a gente pensa para o cosseno e a gente chega que essa raiz grandona é igual ao a cosseno θ. Aí, gente, a gente vai ver uma outra maneira de resolver e chegar nessas relações. A gente vai chegar nas mesmas igualdades, só que de uma segunda forma. Então, aqui ficou aparecendo, gente, era para aparecer depois, observando o que. Mas a outra maneira que a gente tem para chegar nessas substituições é utilizar não a ideia geométrica, mas a própria mudança de variável mesmo. Então, a gente trabalha, vocês vão ver em cálculo 2, uma mudança de variável que a gente faz, que é de coordenadas cartesianas para coordenadas polares. E na coordenadas polares a gente usa uma expressão parecida com isso, só que aqui seria um raio, representaria um raio de uma circunferência, essa constante que multiplica o seno, né? Então, a gente faria uma mudança parecida com essa. Então, a gente chama esse x de a seno θ, e aí a gente substitui lá na expressão e a gente vai chegar a essa igualdade aqui. Então, esse carinha x foi mudada para a seno de θ, eu vou resolver o quadrado, e aí eu vou usar a identidade trigonométrica. Então, a ideia aqui é usar a identidade trigonométrica para resolver, tá? Mas aí a gente tem que lembrar de antemão quem é o x, né? Na prática, como a gente não decora essas coisas, né?
a gente acaba usando só, em vez de decorar as duas relações para substituição, a gente decora só a parte do x e aí a gente calcula a parte da raiz, né? Dessa seguinte forma, da maneira como a gente tá fazendo aqui, né? Então, substitui, né? Vai resolver o quadrado, parece o termo quadrático aqui, o termo a ao quadrado aqui também. A gente coloca esse fator em evidência. Quando a gente coloca em evidência, ele vai ficar assim, vou fazer uma continha a mais aqui para vocês entenderem. A gente fica com a seguinte situação, fica a ao quadrado, multiplica quem nesse termo? Ele multiplica 1. Nesse outro termo, ele multiplica o seno. E aí, como eu tenho um número que está elevado ao quadrado, eu posso tirar ele para fora da raiz e mantém a multiplicação, né? E aí fica dentro da raiz só 1 menos seno quadrado de θ. E usando aquela fórmula fundamental da trigonometria, que é seno quadrado de θ mais cosseno quadrado de θ igual a 1, a gente consegue perceber que esse 1 menos seno θ, seno quadrado de θ, pode ser substituído por cosseno quadrado de θ. Então, se eu isolar o cosseno nessa equação, eu chego a uma igualdade dessa aqui, né? Uma coisa igual a isso que está dentro do parênteses. Então, eu posso substituir por cosseno quadrado de θ. Aqui, dá para simplificar o quadrado com a raiz, e a gente chega que a raiz de tudo isso vale a cosseno de θ. Vejam que a gente chegou no mesmo resultado, só que aqui a gente coloca... Bom, gente, aqui o módulo, ele vem... A gente precisa colocar nessa situação porque a gente está analisando por meio de uma substituição. E essa substituição, ela enxerga esse seno de θ como uma função trigonométrica e não como a trigonometria no triângulo. Na trigonometria no triângulo, a gente só trabalha com valores positivos para o ângulo. Positivos para o ângulo não, valores de 0 a 90 para o ângulo. Que daí seriam os valores máximos ali para o triângulo retângulo. Então, o cosseno sempre e o seno sempre vão ser positivos. Quando a gente trabalha com funções trigonométricas, o seno e o cosseno podem assumir valores negativos. E aí a gente tem que considerar que eu estou tratando de uma raiz. Essa raiz aqui inicial tem sinal positivo. Então, esse cosseno aqui não pode ter sinal negativo. Ele tem que ter um sinal positivo para conseguir manter a igualdade. Então, devido a isso, né, a gente coloca o símbolo do módulo para garantir que o cosseno fique positivo. Então, lembrando que a substituição que a gente fez é que x é igual a seno θ, né? E aí, a gente, se precisar, há situações que a gente vai precisar usar o valor do θ, que quando a gente faz uma substituição, a gente utiliza, que a gente vai mudar para a variável θ, e depois a gente tem que voltar para o caminho inicial. Então, que seria a variável inicial, que no caso seria em termos de x. Então, como que eu faço para voltar? Então, caso vocês se deparem com um θ no meio das contas, e não o seno ou cosseno, aí como que a gente faz para saber quem ele vale, né? Então, a gente aplica a função arco-cosseno. Então, eu não sei se vocês já viram isso, gente, em algum momento. Eu acredito que a gente tenha trabalhado nas funções trigonométricas, mas se a gente não viu, ou se vocês não viram em algum outro lugar, a gente vai relembrar aqui, ó. Então, eu tenho a função, ó, x a seno de θ. Eu quero saber quem é o θ. Então, o primeiro passo é isolar o seno. Então, vai ficar seno de θ, vai ser x dividido por a. Então, eu isolei o θ, mandando quem estava junto com ele para baixo aqui do x. Bom, eu vou aplicar a função arco-cosseno. Essa, na verdade, é arcosseno, né? Já que a gente está tratando do seno. A função arcosseno, ele é inversa da função seno. Então, quando a gente aplica a função arcosseno na função seno, elas simplificam. Só que a gente está aplicando dos dois lados, a função arco-cosseno de x por a e a função arcosseno do seno de θ.
Então, esse arco seno com esse seno, ele vai embora e sobra só o θ. E o θ vai ser a função arco seno de x por a. Então, é assim que a gente faz esse cálculo para saber quem é a função arco, para saber quem é a variável θ. Então, a gente utiliza para isso a função arco seno, que são as inversas da função seno, né? As funções arco são inversas das trigonométricas. Tem arco seno, arco cosseno, arco tangente, e assim por diante. A função arco, ele quer dizer assim, qual é o ângulo cujo arco vale tanto. Essa a ideia da função arco seno, arco cosseno, né? Bom, e aí, como a gente viu aqui que o módulo é para garantir que ele fique positivo, a gente pode considerar também que o domínio da função, que esse ângulo, esse θ, ele pertence ao intervalo de menos π a π sobre 2, né? Menos π sobre 2 a π sobre 2, que seria do quarto ao primeiro quadrante. Então, ó, menos π sobre 2 seria estar aqui embaixo, vindo no caminho inverso, né? π sobre 2 estaria lá em cima, no ciclo trigonométrico. E aí, para essa região aqui, ó, imagina isso aqui é uma circunferência, tá, povo? Para a região do primeiro quadrante e do quarto quadrante, o cosseno ele é positivo. Então, o cosseno ele é positivo nessa região aqui, para qualquer ângulo. Então, o domínio aqui, para a função cosseno, eu posso restringir só para a parte positiva. Então, eu posso restringir de menos π sobre 2 a π sobre 2. E aí, eu garanto que o cosseno fique positivo e eu dispense aquele módulo que eu havia colocado antes, certo? E aí, a gente chega naquela expressão que a gente tinha saído por meio do triângulo retângulo, tá? Então, assim, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular integrais e nessas integrais vão ter estruturas que tenham raízes. Para sair dessas estruturas que têm raízes para algo que seja integrável, a gente usa a substituição trigonométrica. Aí eu enxergo essas relações por meio do auxílio do triângulo retângulo, ou eu faço essa substituição de variável aqui e descubro quem é, na verdade, o x, eu estou afirmando que é isso, e descubro quem é a estrutura da raiz. Então, fazendo essa substituição no x, a raiz como um todo, a gente chega que ela vale a cosseno de θ, tá? Ou, se vocês conseguirem representar o triângulo, a gente obtém as mesmas relações por meio do triângulo retângulo, certo? Eu vou colocar aqui um exemplo para vocês verem como que isso funciona na prática, tá? Então, olha, aqui eu tenho uma integral, a integral de dx, sobre raiz de 16 menos x quadrado. Então, como que a gente vai fazer usando a ideia da substituição trigonométrica? Então, olha, primeiro, a gente vai ver a estrutura. Se é uma raiz que tem um número menos um x quadrado, um número mais um x quadrado, ou um x quadrado menos um número. Cada uma dessas estruturas, elas vão para caminhos diferentes. Então, esse é o caso 1, que eu tenho um número menos um x quadrado. Então, ela tem a estrutura lá do a quadrado menos x quadrado, né? Então, ela tem essa estrutura. Bom, primeiro passo é pensar em quem é esse a. Olhando para o 16, quem é o a, né? O 16 não é o a. Quem é o quadrado da 16, aí sim é o a, né? Então, a gente pensa assim, a ao quadrado vale 16. Então, quanto que vale o a? O a vai valer 4, porque eu tenho que considerar apenas o valor positivo, né? Como as expressões apresentam integral é essa daqui, né? A gente pode substituir, então, o 16, o valor 16 por 4 ao quadrado, onde esse 4 vai ser o nosso a. E fazer a mudança de variável, né? A mudança de variável que a gente vai fazer é o a vezes o seno. Então, olha, lembra que eu falei que vocês tinham que lembrar qual era a substituição. Bom, era bom lembrar quem é essa e quem é essa, né? Então, essa daqui, pelo que a gente viu da dedução, deve valer 4 cosseno de θ, certo?
Mas assim, professora, não lembro como que fica a raiz. Então, a gente calcula a raiz, tá? Então, olha, a princípio, ela vale 4 cosseno de θ, como eu tinha colocado antes, né? E aí, a gente vai fazer o seguinte. Então, aqui pra aula de hoje, eu organizei da seguinte maneira, gente. Do lado de cá, eu vou colocar as informações que a gente já tem do slide anterior. E aqui a gente faz o desenvolvimento da conta desse outro lado, tá? Então, o que a gente tem de informação? Que o A vale 4, que o X vale 4 seno de θ e que a raiz vale 4 cosseno de θ. Desse valor de X aqui, a gente obtém esse dx. A gente vai precisar do dx para substituir na nossa integral. Então, como que eu vou fazer? Eu vou derivar o x. Deriva x da dx, deriva 4 seno de θ, fica 4 cosseno de θ dθ, certo? E aí, a gente vai ver como que fica essas substituições na integral, tá? Bom, então, olha, caso vocês não lembrem vocês só lembrem dessa primeira parte, não lembrem da segunda, faz a dedução. Então, lá no lugar desse x aqui, muda para 4 seno e eleva ao quadrado, resolve, vai sair o 4 aqui, ó, de dentro da raiz, e lá dentro vai ficar 1 menos seno quadrado, que é a mesma coisa que cosseno quadrado, e aí a gente chega no que a gente tem ali, né? Que é 4 cosseno θ. Então, tem duas maneiras, ou vocês memorizam essas duas relações, ou vocês aprendem só a primeira e faz a dedução da segunda. Ou vocês conseguem lembrar qual é a estrutura do triângulo retângulo para chegar nessa relação aqui, tá bom? Bom, então, agora o que temos de informação, né? O valor do A, o valor do X, o dx a gente tem agora e o valor da raiz. Substituindo elas na integração, a gente vai ficar com os intervalos de integração aqui, gente, o certo é não colocá-los durante a substituição, eu acabei esquecendo. Mas a hora que a gente faz a mudança de variável, não são esses valores que a gente tá pensando, esses valores é para o x. Quando a gente está na variável θ, eles assumem outros valores. Então, o certo é não colocar nada e só colocar eles de novo depois, quando a gente voltar para a variável x, tá? Então, olha, dx, quanto que vale o dx? Vale 4 cosseno de θ dθ. Então, substitui lá em cima, 4 cosseno θ dθ. A raiz toda vale 4 cosseno de θ. Beleza. Tenho 4 em cima, 4 embaixo simplifica. Cosseno em cima, cosseno embaixo simplifica, ficamos com a integral de dθ. Lembrando que esses valores aqui a gente não deveria ter colocado, né? A integral de dθ é o próprio θ. E aí que a gente chega naquela situação que eu falei para vocês. E agora? Tenho que voltar para a variável original. Como que eu vou escrever o θ? Quem é o θ, né? Então, a gente vai fazer aqui, né? O θ... Ó, o x, ele vale 4 seno de θ. Então, isolando o x, a gente fica que seno de θ é x sobre 4. Aplicando a função arco cosseno nesse cara, fica só os θ. E aplicando a função arco cosseno nesse cara, fica arco cosseno de x por 4, tá? Então, voltando lá na integral. Então, a gente tinha que a integral valia θ. Agora, esse θ vai ser arco cosseno de x sobre 4. Aí, sim, a gente representa de volta os limites de integração e faz a substituição. Primeiro 2, depois o 0. E faz a continha de menos entre essas duas funções aplicadas nesses intervalos, né? Então, quando substitui o 2, vai ficar 2 por 4. Simplificando, fica 1 meio. E o 0 fica 0 por 4, que dá 0 mesmo, né? E aí, a gente vê o seguinte, o arco o seno vale meio é π sobre 6. E o arco cujo seno é 0 é 0. Então, vai ficar π sobre 6 menos 0, que é π
π sobre 6 mesmo. Então, olha, a gente tem que pensar assim, ó, fazer lá o ciclo trigonométrico, bonitinho. Tem um valor para o seno, que o seno vale meio. Que ângulo cujo seno vale meio? Então, essa função arco-seno pensa assim, qual ângulo que o seno cujo seno vale meio? O ângulo cujo seno vale meio é o ângulo de 60 graus, tá? Mentira, é o ângulo de 30 graus. É o ângulo de 30 graus. E o ângulo de 30 graus é representado por π sobre 6, tá? Então, essa é a maneira que vocês vão pensar na hora de resolver essas integrais. Então, apareceu raiz, veio estrutura, e a gente tem que pensar qual das substituições trigonométricas a gente vai fazer, tá bom? Então, a gente vai ver o caso 2 e um exemplo do caso 2, e o caso 3 e um exemplo pro caso 3, tá? Para o caso 2. Então, vejam que agora eu não vou ter o valor da hipotenusa. Então, eu tenho o valor do cateto oposto, do cateto adjacente, eu não tenho hipotenusa. Então, olha, só muda a posição. Quando a gente muda a posição dos valores de x e de a gente gera raízes diferentes, né? Então, pelo teorema de Pitágoras, a gente tem o valor do cateto oposto e do cateto adjacente. A gente não tem o valor da hipotenusa. Então, a gente pode escrever ela como uma raiz, que é raiz de a quadrado mais x quadrado, certo? E essa raiz a gente pode utilizar também substituições trigonométricas para a gente simplificá-las na integral. Então, olha, observando o triângulo, qual relação tanto que a gente pode extrair dela, né? Então, a gente pode escrever a relação do cosseno, que é o cateto adjacente a pela hipotenusa, que é o formato da raiz. O inverso da função cosseno é a função secante. Então, lembram lá das funções trigonométricas? Então, a secante, ela é definida dessa maneira, né? A função secante vale o inverso do cosseno. Então, se ele vale o inverso do cosseno, então eu posso escrever a secante como a raiz dividida por a, e não a dividido pela raiz. A gente realmente inverte as posições ali da fração. A tangente é x, seria o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, seria o x dividido por a, tá? Então, lembrando que tangente de um ângulo é o cateto oposto pelo cateto adjacente. E aí, a gente fica com essas duas relações aqui trigonométricas, que é a função tangente e a função secante. Sempre que eu trabalhar com a tangente, eu vou ter que usar a secante em vez do cosseno, porque a ideia é que quando a gente faça a demonstração algébrica, sem usar o triângulo retângulo, a gente usa aquela identidade trigonométrica que envolve a secante e a tangente, tá? Então, isolando a tangente, né? Melhor, isolando o x na fórmula da tangente. Então, eu só multiplico lá, esse carinha tá dividindo, passo para outro lado multiplicando. Ou imagino que tem um aqui e faz a multiplicação cruzada. E a gente chega nesse cara aqui, que o x é igual a tangente de θ. A secante eu vou fazer algo semelhante. Multiplica aqui e eu vou ter uma expressão para a raiz. A raiz vai ser a secante de θ. E aqui a observação, que é a última igualdade, sai da substituição de x por a tangente de θ, tá? Aí o modo de pensar é semelhante ao que eu tinha feito antes, tá, gente? Aqui eu não vou fazer a segunda maneira, mas ela sai daquele modo também. Fazendo a substituição do x aqui pela tangente de θ, a gente consegue chegar nesse valor da secante de θ. Tá? Então, esses dois valores a gente vai usar para fazer essas substituições quando aparecer uma raiz com sinal positivo entre os dois elementos, né? Numa integral, tá? Então, a gente vai ver um exemplo
que a gente tem a seguinte situação. Olha, aqui já tá um pouquinho diferente da anterior, a outra estava mais simples, aqui apareceu um x junto. Então, olha, calcular a integral de x, x de x, né? Dividido por 3, raiz de x quadrado, mais 4. Primeiro passo, determinar quem é o a. Então, o a é o cara que elevado ao quadrado dá 4. Então, o cara que elevado ao quadrado dá 4 é o 2. Como a expressão que apresenta a integral é x quadrado mais 4, a gente pode reescrevê-la da seguinte maneira, né? Com o 2 no lugar do 4, né? 2 ao quadrado. E a mudança, então, vai ser 2 a tangente de θ, e a raiz como um todo vai ser 2 secante de θ, né? Como a gente tinha visto, aqui eu não coloquei, mas é C2 secante de θ. Então, a informação que temos é que o a é 2, a informação do x, que é 2 tangente de θ, e a secante, que é 2 secante de θ. Ao derivar o x aqui, a gente chega no dx que a gente precisa para substituir. Derivada de tangente de um ângulo vai ser a secante ao quadrado desse ângulo. Então, vai ser 2 secante quadrado de θ, dθ, que é para indicar a variável de integração. Bom, e aí aqui seria como fazer para chegar nessa secante, se eu não lembrar das substituições que a gente precisa fazer, né? Então, a gente calcula. A gente precisa lembrar pelo menos dessa para a gente fazer essa substituição, né? Então, no lugar do x, muda para 2 tangente de θ e faz as continhas, né? Então, esse 2 aqui vai aparecer ao quadrado, junto com esse 2 eu coloco em evidência. Como eles estão ao quadrado, escrevo para fora da raiz. Fica dentro da raiz 1 mais tangente quadrado de θ. Aí, a gente usa aquela identidade trigonométrica, que é secante de θ, é igual a 1 mais tangente quadrado de θ, tá? Às vezes, ela aparece assim, gente, também, com o sinal de menos e a tangente no segundo membro, no primeiro membro, tá? Elas são equivalentes, as duas equações, e é ela que a gente usa para poder substituir esse cara pela secante quadrada de θ. E aí, a gente pode simplificar e a gente chega aqui, esse valor da raiz vale 2 secante de θ, tá? Então, caso não lembrar quem é a relação ali em companheira da tangente, é a função secante que a gente usa na substituição. Bom, então as informações que a gente tem até o momento é a informação do a, do x, do dx e da raiz. E todos esses elementos estão lá na integral. Então, cada elemento deles eu vou substituir por seu correspondente, né? Então, olha, o x ele vai valer 2 tangente de θ, então esse é o x. Esse 2 secante quadrado de θ dθ vem do dx aqui, ó, certo? O 3 continua sendo 3 e esse carinha aqui, 2 secante de θ, é a raiz, né? Então, equivale à raiz. Então, a gente faz essa substituição desses caras por seus correspondentes trigonométricos, né? E aí, a gente consegue simplificar algumas coisas, né? Então, olha, a gente pode simplificar um 2 com esse 2, vai sobrar de constante esse 2 e esse 3. Eu coloco ele para fora da integral para ficar mais fácil. E aí, essa secante vai embora com o quadrado, porque quando eu tenho um número ao quadrado, eu tenho ele vezes ele mesmo. Então, um dos fatores é simplificado com o que está sendo dividido e fica 1, né? Fica uma secante, né? Então, vai ficar tangente de θ vezes secante de θ. Essa integral, ela tem na tabela. A integral de tangente θ vezes secante de θ é a própria função secante de θ, mais um c. E aí, isso seria a integral em termos da variável θ. É preciso voltar para a variável original. Vejam que essa não é uma integral definida, é uma integral indefinida. Então, a gente não precisa aplicar os limites de integração, tá? Então, as informações que a gente tem até o momento,
Aqui já são as informações que a gente sabia antes, né? E aqui eu coloquei o último passo lá da integral, né? Que a gente tinha. Então, a gente tinha que a função ali, a integral, era 2/3 de secante de θ. A gente precisa mudar para em termos de x, né? Então, como que a gente faz isso? Então, olha, eu olho aqui nessa parte onde tem a secante e isolo ela. Quando eu isolo ela, eu chego nessa parte aqui, ó, que a secante de θ é a raiz dividido por 2. Então, é isso que a gente vai colocar no lugar dessa secante de θ. Então, fica lá o 2/3, no lugar da secante fica raiz, volta lá para a posição da raiz e aparece 2 dividindo. Como tem 2 em cima e 2 embaixo, a gente chega aqui, a integral vale raiz de x² mais 4 sobre 3 mais uma constante, porque trata-se de uma integral indefinida, certo? Então, gente, o que vocês vão trabalhar? É olhar qual é o formato da raiz e fazer as substituições que forem correspondentes a ela. Então, nesse caso aqui, a gente usa essa substituição da tangente e também da secante para a raiz, tá? E o terceiro caso, o terceiro e último caso, aí a gente leva em consideração esse triângulo em que a gente não tem o cateto adjacente, certo? Ou melhor, o cateto oposto. O cateto adjacente vale a hipotenusa vale x, e o cateto oposto a gente não sabe quem é. Então, pelo teorema de Pitágoras, a gente vai substituir essas informações, e a gente fica que a hipotenusa agora é x², né? Vai ser x, vai ficar x ao quadrado. Vai ficar o cateto oposto ao quadrado, que eu não sei quem é, mais a quadrado. E aí, isolando o cateto oposto, a gente chega nessa raiz aqui, onde o x vem primeiro, menos um a², tá? Quando aparecer uma estrutura como essa, que relação trigonométrica que a gente vai usar para poder determinar esse x e essa raiz, né? Então, a gente vai primeiro usar a partir, né, observando esse triângulo, a função cosseno, que envolve o A e a hipotenusa, né? Então, seria o cateto adjacente pela hipotenusa. Quando eu aplico o inverso do cosseno, é a mesma ideia do caso 2, né? Eu vou aplicar o inverso do cosseno, então, vou pegar 1 sobre ele mesmo, e eu chego na secante. E aí, eu escrevo essa fração com o x na parte do numerador, certo? E aí, a gente tem que o x, ele pode ser escrito, então, como secante vezes o a, tá? E, no caso, a raiz ali, eu vou utilizar o cateto oposto, que é o da raiz, ou melhor, é o da raiz, é o cateto oposto mesmo, e o valor do A que refere-se ao cateto adjacente. Então, o cateto oposto pelo cateto adjacente é a relação da tangente. Então, mais uma vez, a gente usa a secante e a tangente, mas de um modo diferente, certo? Diferente da anterior. Anterior, a expressão que tinha raiz estava envolvida com a secante, e a função que tinha x com a tangente. Aqui é o caso contrário, tá? E aí, a gente chega isolando o x, que o x vale a cosseno a vezes a secante de θ, só isolando o x aqui nessa função, nessa fração, né? E a tangente, a gente vai fazer algo semelhante, a gente vai isolar essa raiz, que vai ficar como a tangente de θ. E se a gente for pensar pelo meio algébrico, dá da mesma também, a gente pode fazer as mesmas contas que eu apresentei lá no caso 1, e a gente vai chegar na mesma resposta aqui para a raiz. E é o que a gente faz na prática quando a gente não lembra, né? Então, quando a gente não lembra da informação da raiz, é o que a gente faz na prática, aquela dedução por meio algébrico, né? Então, aqui eu tenho mais uma integral, ela é uma integral indefinida também. De complicação, a gente tem esse x que está multiplicando, né?
e tem a raiz, a estrutura da raiz. Então, veja, ó, tem o x quadrado primeiro, menos um número, né? E o primeiro passo, como sempre, é encontrar quem é esse número. No caso ali tá 25. Que número que elevado a 25, ou melhor, que número que elevado ao quadrado resulta em 25? Então, é o 5. Então, a gente descobre o valor do A, e aí a gente pode escrever aquela raiz como sendo x quadrado menos 5 ao quadrado. E o x para essa situação a gente chama de 5 secante de θ, vai ser essa substituição a ser feita, e a gente pode concluir que essa raiz aqui vai ser o 5 tangente de θ, tá? Então, as informações que a gente sabe é do A, do x e da raiz. Se não lembrar da raiz, a gente vai fazer a dedução aqui do lado já, tá? E o dx a gente obtém derivando os dois membros, né? Deriva x, vai ficar dx. Deriva o termo da secante, vai ficar 5, derivada da secante, tangente de θ, vezes secante de θ, tá? Então, substituindo ao 5 secante quadrado de θ na raiz. Isso só faço, gente, caso a gente não lembrar das duas relações, se eu lembrar só de uma. Às vezes o exercício pode sugerir, use x igual a 5 secante de θ. E aí vocês não têm a outra informação. Então, vocês conseguem deduzir a outra informação a partir dessas contas. Mas caso vocês lembrarem, não tem problema, não precisa fazer esse passo, tá? Então, é só caso vocês não lembrarem mesmo, né? Então, substituindo no lugar do x 5 secante de θ, eu vou ficar com 5 quadrado, secante quadrado de θ. Coloco 5 em evidência. Eu posso tirar, como ele vai ficar 5 ao quadrado em evidência, eu posso tirar ele da raiz, simplificar. E fica dentro da raiz secante quadrado de θ menos 1. Isso vale tangente ao quadrado de θ, que pode ser simplificado com a raiz, esse quadrado com a raiz, e aí a gente obtém que a raiz lá de x quadrado menos 5 quadrado é igual a 5 tangente de θ. Bom, então, tendo posse dessas informações, né, do A, do x, da derivada do x e da raiz, a gente substitui essas operações ali na integral. E aí, a gente vai ter o seguinte, ó, o dx é tudo isso, né? 5 tangente secante, ó, 5 tangente secante, colocou lá. O x vale 5 secante de θ, e a raiz vale 5 tangente de θ. Então, o que acontece? Um desses 5 vai embora, a tangente pode ser simplificado com a tangente, a secante fica simplificado com a secante, sobra nessa integral só o dθ sobre 5. Então, o mais complicado que vocês vão enfrentar, gente, é determinar qual é a substituição que deve ser feita. E caso não lembrar, fazer a dedução da segunda variável, né? Que seria a raiz. Mas se vocês lembrarem das duas, o que vocês fazem? Vão derivar o x para ter o dx e substituir. Quando vocês substituem, geralmente simplifica um monte de coisa e vocês ficam com uma função simples de ser integrada. Pode ficar complicado? Claro que pode, né? Há situações em que é preciso fazer um pouco mais de conta, é preciso fazer outras substituições, aí integrar. Integrar, dependendo da função, posso ter que fazer por partes, mas aí é casos e casos, né? Vai depender do exercício mesmo, né? Mas, assim, a tendência é que simplifique muito mais do que ficar trabalhando com raízes, né? Bom, então, a gente fica com essa situação em que o 5 fica na parte de baixo do dx, né? Do dx não, do dθ. E eu posso comutar ele com o símbolo da integral, né? Então, comutando ele com o símbolo da integral, vai ficar 1 sobre 5 dθ. A integral de dθ é o próprio θ, que multiplicado por 1 sobre 5 fica θ por 5, né? Voltando, então, para a nossa variável x, eu vou ter que fazer o seguinte, pegar esse carinha aqui e isolar o θ nele. Então, vai ficar
secante de θ igual a x sobre 5. Então, eu aplico o arco secante desse lado e aqui eu aplico o arco secante também, dx por 5. E aí, a gente fica com essa informação. Aqui faltou um E, tá, gente? Arco secante. Fica com 1 sobre 5, o arco secante, né? Esse 5 aqui eu volto a escrever como uma fração de 1 sobre 5, porque para não confundir com esse 5 que está aqui embaixo, já dentro da função arco secante, e acrescenta no final um Czinho, que é para indicar que é uma família de funções, certo? Então, gente, basicamente é isso que a gente vai fazer nos exercícios. E, assim, é um conteúdo que vocês vão utilizar nas outras disciplinas. Pelo menos é o que o pessoal do segundo ano de engenharia pediu para mim, quando veio revisar o assunto, porque os outros professores usaram, precisaram dessas informações. Então, eu resolvi trazer aqui para vocês, já para não evitar de vocês sofrerem lá na frente, porque não tiveram esse conteúdo. Bom, gente, então eu trouxe um quadro resumo para a gente compilar essas informações. Então, para o caso 1, a estrutura da raiz, ela tem essa carinha aqui, de a quadrado menos x quadrado, ela parte desse triângulo retângulo. E quando a gente tiver essa raiz, então, aparecendo dentro de uma integral, a gente faz essa substituição, x igual ao seno do ângulo, e a raiz toda como a cosseno do ângulo. Para o caso 2, o triângulo retângulo tem essa situação aqui em que a raiz representa a hipotenusa, e ela tem esse formato, o número ao quadrado com o sinal de mais entre as duas parcelas que compõem a raiz. No caso, a substituição a ser feita é a tangente do ângulo e a raiz como sendo a secante do ângulo. E o caso 3 é essa situação aqui em que a raiz aparece para o cateto oposto ao ângulo. A relação que a gente utiliza aqui é a relação x igual a secante do ângulo, e a raiz como um todo a gente usa a tangente do ângulo, certo? Então, são esses três casos que vocês vão se deparar pela frente, e são essas 3 substituições que vocês devem fazer quando vocês já chegarem em situações que precisem trabalhar com essas raízes, certo? Então, é isso, gente, para a aula de hoje. Eu agradeço a atenção de todos e bom estudo para todo mundo. Caso precisarem, estarei disponível no horário de atendimento ao aluno. Abraços e tchau, tchau.